E aí, líder, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Lidera aí Podcast, esse espaço onde a gente fala sobre liderança, sobre influência, desenvolvimento pessoal de uma forma direta e prática. E hoje eu vou fazer aqui um resumo do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, um dos livros mais impactantes quando o assunto é transformação de hábitos e crescimento consistente. E se você sente que precisa melhorar sua rotina, abandonar maus hábitos e desenvolver comportamentos que vão te levar mais longe como líder, esse terceiro episódio é para você. Então, pega o seu café, ajusta o fone e vamos pro conteúdo. Bom, pessoal, vamos direto ao ponto. Esse livro é excelente, é um livro prático, fácil de ler, que traz muito impacto no que tange aos nossos hábitos, né? Foi um livro que trouxe muito confronto para mim em muitas áreas, muitas coisas que eu preciso aperfeiçoar no que se refere aos hábitos. E esse autor, James Clear, ele começa o livro explicando que hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Ele diz que pequenas mudanças podem parecer insignificantes no começo, quase invisíveis, mas ao longo prazo, essas pequenas mudanças vão gerar resultados gigantescos. E ele traz um exemplo muito prático. Se a gente melhorar 1% por dia, ao longo de um ano teremos melhorado 37 vezes mais. Ou seja, o grande erro das pessoas é focar nas metas ao invés do sistema. É focar no lugar onde eu quero chegar, ao invés de focar em como eu vou chegar nesse lugar. Não adianta a gente querer um resultado se a gente não ajusta os processos que vão nos levar até o resultado, né? E aí o autor ele traz a seguinte frase, ele diz: você não sobe ao nível dos seus objetivos, você desce ao nível dos seus sistemas. Ou seja, se você é um líder, você precisa entender que o seu crescimento não vai vir de grandes saltos, mas vai vir da consistência diária. Ou seja, a chave desse livro é hábitos consistentes. Isso vai trazer grandes resultados. E aí James Clear vai apresentar 3 camadas de mudança para nós. A primeira camada são os resultados, que é o que nós queremos alcançar. A segunda camada são os processos, que é o que nós fazemos para chegar nos resultados. E a terceira camada é a identidade, ou seja, quem nós nos tornamos ao longo do caminho. E o grande segredo para a gente criar hábitos duradouros não é focar apenas no que você quer fazer, mas em quem você quer se tornar. Identidade é a chave do líder. Se você quer ser um líder disciplinado, você tem que agir como um líder disciplinado. Você tem que agir como se você já fosse um líder disciplinado. Se você quer ser um comunicador melhor, você tem que praticar isso diariamente e agir como se você já fosse um bom comunicador. Cada ação que a gente toma é um voto para o tipo de pessoa que a gente quer se tornar. Cada ação que a gente toma é como se a gente estivesse dando uma validação para quem nós queremos nos tornar. Então a pergunta é: quem você está votando para ser hoje? E aí James Clear ele vai resumir um processo de mudança. Ele vai trazer passos para nós fazermos essa mudança que a gente quer alcançar, para nós realizarmos essa mudança que a gente quer alcançar. E ele chama esses passos de 4 leis fundamentais para criar bons hábitos e eliminar os ruins. A primeira lei é: torne o hábito claro. A segunda lei é: torne o hábito atraente. A terceira lei é: torne o hábito fácil. E a quarta lei: torne o hábito satisfatório. E a gente vai falar de cada uma dessas leis agora. Primeira lei: torne o hábito claro. Se você quer desenvolver um novo hábito, você precisa deixar esse hábito óbvio para você. Por exemplo, algumas estratégias que você pode usar que o autor traz para nós. Vou citar 3 estratégias aqui para você. A primeira é a intenção de implementação. Ou seja, você especifica quando e onde você vai fazer a ação. Por exemplo, eu quero ler. Eu quero começar a ler, eu sou uma pessoa que não lê, eu quero começar a ler. Então, eu vou ler 10 minutos após o meu café da manhã na mesa da cozinha. Então, você intencionalmente define quando e onde você vai fazer a ação.
Você vai escrever: vou ler 10 minutos após o café da manhã na mesa da cozinha, e isso vai gerar um mecanismo no seu cérebro de implementação. Você tem um lugar e você tem quando você vai fazer algo. Isso vai te induzir a começar a executar o teu novo hábito, o hábito que você está querendo implantar. A segunda estratégia é o empilhamento de hábitos. Você faz uma associação de um novo hábito com algo que você já faz. Por exemplo, quero fazer academia, quero começar a fazer exercícios físicos. Então eu vou fazer um empilhamento de hábitos. Depois de escovar os dentes, eu vou fazer 10 flexões. Estou fazendo uma associação de um hábito que eu já realizo, que é escovar os dentes, com um hábito que eu quero adicionar, que é fazer 10 flexões. E aí eu coloco: depois de escovar os dentes, fazer 10 flexões. E tem uma terceira estratégia também: crie um ambiente que favoreça bons hábitos. Então, eu quero beber mais água. Se você quer beber mais água, então deixa uma garrafa sempre à sua vista. A ideia é você trazer uma clareza para você fazer o hábito ser visível ali para você. E aí, ele vai ficar mais fácil para você executar. Então, não se esqueça, se você quer desenvolver um novo hábito, deixe esse hábito óbvio para você, de forma que não tenha como você não fazer. A segunda lei que o James traz pra gente é tornar o hábito atraente. Porque o ser humano é movido por recompensa e por prazer. Não tem coisa melhor para você adquirir um novo hábito do que você tornar ele prazeroso, do que você tornar ele recompensador. Então você pode associar o seu hábito com algo prazeroso, que é o que o James chama de empacotamento de tentação. Por exemplo, eu só vou assistir a minha série favorita enquanto eu estiver na esteira. Se eu não estou na esteira, eu não vou assistir minha série. E aí você vai juntar um hábito que talvez não seja prazeroso para você com algo muito prazeroso, e isso vai fazer com que o hábito se torne prazeroso. Você pode se conectar a uma comunidade, a um grupo de pessoas que valorizam esse hábito também. Então, se você quer crescer como líder, você precisa conviver com quem já pratica isso. Se você quer ser uma pessoa que tem muita facilidade em fazer exercícios, que gosta de fazer exercícios, que faz dos exercícios físicos o seu hábito, você tem que andar com pessoas que fazem isso já na sua vida, e isso vai estimular você. Os resultados da pessoa vão fazer com que aquele hábito se torne atraente para você. Então, a segunda lei é simples. Você tem que tornar o seu hábito atraente. Você tem que tornar o seu hábito prazeroso e recompensador. E às vezes você precisa associar isso com outras coisas. Às vezes você precisa gerar recompensas para você. E tá tudo bem. O que importa é fazer com que esse hábito fique atraente para você. A terceira lei que James traz pra gente é fazer com que o hábito seja fácil. Tornar o hábito fácil. E muitas vezes a gente não segue em frente porque a gente torna as coisas difíceis demais. Então a gente precisa facilitar os hábitos. Às vezes você quer criar o hábito de ir para uma academia, por exemplo, e você escolhe a academia mais longe que tem da sua casa. Vai ficar difícil de você fazer esse hábito. Então escolhe uma perto da tua casa, por exemplo, e aí você vai fazer com que esse hábito se torne fácil. E aí o autor ele traz algumas dicas pra gente, ele estabelece a regra dos 2 minutos, que diz assim: qualquer novo hábito deve começar com menos de 2 minutos. Em vez de você dizer que você vai ler um livro por semana, você pode começar dizendo: vou ler uma página por dia. Então você começa com pouco, não precisa começar com muito. Lembra do que o autor falou: 1% por dia vai te fazer crescer 37 vezes no final do ano. Então começa com uma página por dia. E aí, com o tempo, você vai gerando prazer nesse hábito. Aos poucos você vai gerando prazer, você vai aumentando, vai passando de uma página para 2 por dia. Daqui a pouco você está lendo um capítulo por dia. Daqui a pouco você está lendo 2 capítulos. E aí você vai crescendo à medida que você vai fazendo com que esse hábito fique fácil para você. Então começa com pouco, começa com o básico, não exagera. Todo novo hábito tem que começar devagar. Outra dica que o autor traz para a gente conseguir aplicar essa terceira lei, que é tornar o hábito fácil, é facilitar o novo hábito, que é o que ele chama de reduzir a fricção. Por exemplo, se eu quero treinar de manhã cedo, na noite anterior, deixa sua roupa de academia já separada, arrumadinha, que vai ficar mais fácil para você ir. Você não vai precisar acordar, ir atrás de roupa, ir atrás de sapato. Não, você vai precisar somente tomar o seu banho,
colocar sua roupa e ir treinar. Deixa o pré-treino já preparado desde a noite anterior, e isso vai facilitar esse hábito, vai fazer com que esse hábito fique fácil de você executar, porque já está tudo pronto, né? Então, torne o hábito fácil. E a última lei que o autor traz é a quarta lei, tornar o hábito satisfatório. Para você manter um hábito, ele precisa ser recompensador. Não adianta você estabelecer hábitos que não vão gerar nada para você. E aí ele traz algumas dicas. Ele diz assim, use um rastro visual de progresso. Por exemplo, um calendário marcando cada dia que você cumpriu o hábito, para que você consiga ver o seu avanço, para que você consiga ver o seu progresso e o seu desempenho. Isso vai estimular você cada vez mais. A segunda dica que ele dá dentro da quarta lei é nunca quebrar a corrente. Se você está tentando estabelecer um hábito e você falhou em um dia, não fique 2 dias sem fazer. Volte para o hábito o mais rápido possível. E aqui a gente tem que falar de academia porque é uma das coisas mais difíceis de modo geral para as pessoas, né? Então você está ali seguindo a tua rotina de academia, você está fazendo todos os treinos certinho, você faltou um dia, falhou um dia, vá no segundo dia. Não fique mais de um dia sem ir na academia, porque tudo é uma construção de hábitos. Se você está indo todos os dias, você está construindo um hábito de se exercitar diariamente. Mas se você quebrar um dia e você quebrar o segundo, você já começa a criar um novo hábito, um mau hábito, que é de não se exercitar diariamente. Então, se você falhou um dia, volte logo, volte o mais rápido possível. E a terceira dica que ele dá a respeito da quarta lei de tornar o hábito satisfatório é criar um parceiro de responsabilidade. Tenha uma pessoa que cobre você, pode ser sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser um amigo, pode ser um irmão, qualquer pessoa. Se você quer ser consistente, tenha alguém que cobre você. Recentemente eu estabeleci uma meta de treinar diariamente. Coloquei para o ano de 2025 treinar 255 vezes, ir para a academia 255 vezes, que é a quantidade de dias úteis que a gente tem no ano. E aí, para que haja esse senso de responsabilidade em cima do meu hábito, do hábito que eu quero estabelecer, o que eu fiz? Comecei a publicar. Cada dia que eu vou na academia, eu posto uma foto no meu story e eu coloco lá, dia 2/255, dia 3/255. E aí, eu coloco sempre a numeração correspondente do dia que eu estou indo. E isso gera um senso de responsabilidade. Já teve vezes que eu estava em casa, não queria ir para academia e falei, não vou hoje, mas aí automaticamente eu me lembrei, não, eu preciso postar minha foto porque as pessoas que estão acompanhando o meu progresso, elas vão me cobrar depois e eu não quero ser cobrado. E eu já fui para academia por causa dessas postagens, porque eu não podia ficar sem postar. Então, essas dicas, elas são simples e a gente aplicando e seguindo elas vão gerar muito resultado. Então, para resumir, para a gente fechar, são 4 leis para transformar os nossos hábitos. A primeira, torne o hábito claro. A segunda, torne o hábito atraente. A terceira, torne o hábito fácil. E a quarta, torne o hábito satisfatório. Se tem algo que esse livro ensina é que grandes mudanças vêm de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Como líderes, a melhor forma de a gente crescer não é esperando alguma motivação vir do céu, mas sim a gente criar um sistema que nos leve na direção correta. Então, para a gente fechar esse episódio, eu quero te desafiar a escolher um hábito que pode transformar a sua rotina. E eu quero te desafiar também a usar uma das estratégias que a gente falou aqui para implementar esse hábito. Na verdade, eu quero lançar mais um desafio para você. Adquirir esse livro, aprender ao máximo a respeito de hábitos atômicos. Eu quero que você me conte lá no Instagram do Lidera Aí Podcast como é que está sendo a sua experiência com os nossos episódios. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. A gente se vê no próximo episódio, onde eu vou falar da segunda parte dos 3 hábitos que todo líder deve evitar. Até o próximo e vamos que vamos, Lidera Aí Podcast.